Ok. Vamos começar com uma breve introdução sobre as primeiras revoluções para finalmente darmos destaque às características administrativas científicas de Taylor e Ford, e depois a indústria 4.0 em si. Na primeira revolução, a força de trabalho era centralizada no mestre artesão, pois era o dono dos meios de produção, do capital e da força de trabalho. Já na segunda, baseada na economia mercantilista, que era a transição do feudalismo para o capitalismo, os donos do meio de produção e do capital eram os burgueses. E a força de trabalho era subordinada ao seu trabalhador em troca de salário. Ok. E sobre as características. As características de administração científica de Taylor estavam baseadas principalmente no aumento da produtividade, e as de Ford em desenhos de produtos padronizados, produção em massa, baixo custo de manufatura, linhas de montagem mecanizadas, especialização de mão de obra e peças intercambiáveis. E ambos fazem parte do sistema Toyota de produção. Sobre a indústria 4.0 em si. Bom, a indústria 4.0 ela é um conceito industrial proposto recentemente e que engloba as principais inovações tecnológicas do campo de automação, controle de tecnologia e informação, aplicados aos processos de manufatura. Ou seja, ela é algo que ainda vai acontecer, que é o suposto futuro. E é isso. Doenças relacionadas ao trabalho. Doenças relacionadas ao trabalho são doenças que ocorrem devido a diversos fatores de funcionar em seu ambiente de trabalho, sendo elas repetições, barulho ou outros motivos. Entre elas estão a lesão por esforço repetitivo, que ocorre quando o funcionário é obrigado, em sua função, a repetir um determinado movimento. Por exemplo, um funcionário que precisa ficar na frente do computador pode acabar sofrendo uma lesão por ficar digitando repetitivamente. Doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Essa doença ocorre devido a uma má postura do funcionário no ambiente de trabalho e pode vir a causar incapacidade no mesmo se ela não vir a ser corrigida. Surdez definitiva ou temporária. Essa doença ocorre devido ao barulho excessivo no ambiente de trabalho e pode vir a causar uma perda total ou parcial na sensibilidade auditiva do funcionário e normalmente só vem a ser percebida quando o mesmo já está quase totalmente ou totalmente sem a capacidade auditiva. Sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Doenças como ansiedade e estresse ocorrem geralmente em ambientes de trabalho em que o funcionário é mais cobrado e sofre mais pressão, devido a, por exemplo, carga de horário excessiva ou discussões no ambiente de trabalho. Dermatite alérgica de contato. Essa doença se caracteriza pela alteração da mucosa ou da pele do colaborador e engloba doenças tanto como infecções como câncer. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre adaptações nas áreas trabalhistas que visam diminuir os riscos ergonômicos nessas áreas. Bom, a primeira adaptação seria ofertar ginástica laboral, pois ela ajuda na prevenção de lesões por trabalho repetitivo. E além dela, é importante também ter uma pausa entre atividades exercidas para evitar sobrecarregamento. A segunda adaptação é incentivar a atividade física, pois com ela vai diminuir bastante impactos de lesões, distúrbios osteomusculares e além disso também é importante. Uma outra medida preventiva importante é ter acomodações do colaborador em escritório. A terceira seria reforçar a proteção individual de equipamentos, os equipamentos de proteção individual para cada um. A quarta seria promover um ambiente de trabalho saudável, onde possa se dialogar sobre suas demandas e com isso manter um bom relacionamento para evitar sobrecarregamento em ambas as partes. A quinta seria promover
campanhas de vacinação para evitar a disseminação de doenças. Muito obrigada por assistir. Bem, começando agora com a disciplina de História, eu vou comentar um pouco sobre o cartismo, a Carta de Lavoro e a CLT. O cartismo ele recebe esse nome porque ele foi o primeiro movimento de massa de classes operárias na Inglaterra e que basicamente tinha o objetivo de exigir melhores condições para os trabalhadores na indústria. Durante anos, esses cartistas eles realizaram trabalhos de comícios, manifestações do país e quem participava principalmente eram operários e artesãos. E também há uma carta que foi escrita pelo radical William Lovett, que continha 6 exigências pedidas dos participantes desses movimentos: o voto universal, a igualdade das leis de distritos, a eleição anual, o voto secreto por meio da cédula, pagamento aos membros do parlamento e o último, que é a abolição da qualificação dos participantes desse parlamento. Nosso segundo tópico é a Carta de Lavoro, que com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália ela foi ignorada em vários tratados. E os fascistas eles eram liderados pelo Benito Mussolini, que tinha como objetivo de louvar o combate à ação. Então, por conta desse motivo, o poder legislativo ele foi enfraquecido e foi quando o novo governo ele publicou essa Carta de Lavoro, que tinha como objetivo visar o quê? Se o líder fosse Benito Mussolini, então todos os problemas sociais, políticos e econômicos, eles seriam resolvidos facilmente. E a CLT, ela vai tratar sobre os direitos trabalhistas, que ela vai equilibrar as posições dos sujeitos de relação de trabalho. Ela vai impor regras, mostrar a igualdade dos salários, né, tanto de vários cargos. Então, bem, é isso, e por aqui finalizamos a nossa mostra industrial de sociologia. Das 50 maiores marcas de moda, apenas 14% são lideradas por mulheres, e nem 25% dos altos cargos das maiores empresas de modas são femininos. Mulheres trabalham em média mais de 3 horas por semana a mais do que os homens, mas ganham apenas 2/3 do rendimento deles. No mundo, só 4,4% dos cargos de CEO são ocupados por mulheres. No Brasil, este percentual é de apenas 0,8%. Taxa de desemprego entre mulheres foi de 13,1%. As mulheres de maior parte da população fora da força de trabalho. Todas essas notícias você encontra agora. Neste momento, falaremos com a diretora de uma empresa de cosméticos e a vice-presidente de uma empresa de automóveis. Ambas irão relatar as suas dificuldades antes de chegar ao cargo que ocupam hoje. É com vocês. Eu já fui submetida a muitas coisas. Bom, começando por eu pegar uma carga extensa de trabalho e ganhar um salário inferior aos meus colegas. Eu já fui colocada em situações peculiares e completamente humilhantes. Mas nunca me deixei rebelar por elas e sempre fortaleci o que eu fazia de melhor. Hoje eu trabalho em situações muito melhores e eu me sinto grata por isso. Eu tive que me esforçar muito para conseguir chegar onde eu estou, para conseguir esse meu cargo, porque eu sempre soube que não seria fácil, que eu sempre teria que ser a melhor e me esforçar muito, no caso de ser melhor que as outras pessoas à minha volta, porque várias vezes eu escutei que eu não ia conseguir meu cargo e eu fui registrada em muitas empresas e eu sei que facilmente alguém me tiraria do meu lugar por qualquer vacilo e por isso eu sempre tive que me esforçar mais do que as outras pessoas.